da Covid, né, da pandemia, mas vem aqui como uma mensagem de esperança de que mesmo diante de todo esse cenário, a gente não pode, não deve parar de pensar em conservação, para que a gente consiga sair dessa cada vez melhor, né? Então, trazendo um pouco, deixa eu ver, como que eu passo o slide? Aqui. Você pode passar na setinha do lado, Uhum, tá? achei aqui. Bom, então o mico-leão preto, né? Ele é uma espécie do gênero Leontopithecus, uma espécie considerada em perigo pela lista vermelha da IUCN e também pela lista vermelha nacional e pela lista vermelha do estado de São Paulo. Como é uma espécie endêmica de São Paulo, ela tem aí essa mesma categoria para todas as listas. Os micos, eles são uma espécie que vivem em grupos familiares na floresta, né? Então, uma espécie que está aí na Mata Atlântica, uma espécie arborícola, e os grupos, eles variam de 2 a 8 indivíduos, geralmente dominados por um casal, que é o pai e a mãe, né, desse grupo, e os outros indivíduos, eles são filhotes ou filhos mais velhos desse mesmo casal. Então, a gente tem o macho alfa, a fêmea alfa. A gente vai começar a perceber, né, à medida que eu for falando um pouco sobre a biologia da espécie, que principalmente por se tratar de uma espécie de primatas, a gente consegue encontrar muitas congruências da nossa vida enquanto seres humanos e deles enquanto primatas também, né? Então, eles têm aí um casal que vai estabelecer esse grupo familiar e vai ter filhotinhos como esses, né, que tem aí na foto. Os micos, eles são animais de pequeno porte, então são primatas aí que chegam a pesar 600 a 700 gramas quando adultos, e a gente tem aí os filhotes que nascem aí com cerca de 50 gramas, né, então bem pequenininhos. No começo, esses filhotes, eles ficam muito acoplados ao corpo dos pais, principalmente, mas existe todo um compartilhamento desse cuidado parental dentro do grupo. Então, se é um grupo que tem mais indivíduos mais velhos, né? Então, filhos de uma reprodução do ano anterior, que permanecem ali no grupo por um tempo, até eles estarem maduros o suficiente para começar um novo grupo, eles auxiliam nesse cuidado parental com os filhotes. Então, no início, esses filhotes, eles não têm essa capacidade de se locomover sozinhos, então eles ficam sempre grudados a um dos outros indivíduos mais velhos do grupo, seja o pai, a mãe ou os próprios irmãos. E geralmente os micos, eles dão luz a gêmeos, então ainda tem esse cuidado duplo, né? De você prover todas as necessidades para esses dois indivíduos que ainda têm muito pouca capacidade de se virar sozinho. Geralmente, quem fica mais com os filhotes ao longo desses 2, 3 meses iniciais, em que esses animais não conseguem se mover sozinhos, é o pai ou os irmãos, e eles vêm para o colo da mãe, né, para as costas da mãe, só no momento da amamentação mesmo. E aí, em um determinado momento, esses filhotes, eles crescem um pouquinho, começam a conseguir se movimentar sozinhos pela floresta. Então, aí a gente tem dois filhotes que aí já teriam em torno de 4, 5 meses, que começam a explorar esse ambiente de forma mais autônoma, né? Então, procurar seu alimento, mas sempre acompanhado dos pais. Então, são grupos bem coesos e que se comunicam bastante ao longo do dia para manter essa coesão, né? Então, os grupos, eles podem chegar a ter até 8 indivíduos. Estão a todo momento soltando pequenas vocalizações para mostrar que estão ali próximos, né? Então, ficam o dia todo se movimentando e procurando alimento e se movimentando juntos, né? E
E os filhotes, eles têm bastante medo, assim, então eles sempre vão ficar observando o comportamento dos pais para poder, antes de tomar qualquer ação, qualquer decisão, né? Então, se tem aí algum movimento que eles julguem como perigosos, eles sempre vão olhar como que os pais vão fazer e vão aprendendo a fazer a partir do comportamento dos pais. É bem interessante de acompanhar todo esse processo de aprendizado. O programa de conservação do mico-leão preto, ele começou há 35 anos, então é um dos programas de conservação mais antigos que a gente tem no Brasil. Quem começou esse projeto foi o casal Cláudio Pádua e Suzana Pádua, que foram os fundadores do IP, e começaram o programa muito pensando na situação que estava acontecendo no momento. Então, os micos-leões pretos, eles chegaram a ser considerados extintos por 65 anos, até que em maio de 1970, isso por conta de ausência de registros na natureza mesmo, né? Até que em maio de 1970, esse senhor da foto, que é o professor Ademar Coimbra Filho, ele redescobriu a espécie no Pontal do Paranapanema, que é a região do extremo oeste do estado de São Paulo. O professor Ademar Coimbra Filho, ele é considerado o pai da primatologia no Brasil, então para quem acompanha a primatologia, ele é bem conhecido, principalmente por ter iniciado esse processo todo de conservação das espécies de primatas, principalmente na Mata Atlântica. Então, na época, o professor Ademar, ele trabalhava já com o mico-leão dourado e ele já reconhecia a necessidade de se trabalhar com a conservação dessas espécies. Então, o professor Ademar Coimbra Filho é o autor da primeira lista vermelha de espécies ameaçadas do Brasil. Então, ele já tinha um pouco dessa questão da conservação. E eu falo que o mico-leão preto, ele tem essa sorte de, quando ele foi redescoberto, ele já foi redescoberto nesse ambiente de se preocupar com a conservação das espécies. E justamente por ele trabalhar já com micos-leões e ser reconhecido por esse trabalho, que ele foi informado da existência de um casal de micos-leões pretos taxidermizados, então empalhados, em uma loja de armas no extremo oeste do estado de São Paulo. E aí ele pensou, bom, se os bichos estão lá na loja, significa que eles estão na natureza também, né? E aí imediatamente ele foi lá na região, procurou o que existia de remanescentes de floresta lá e encontrou os micos-leões e redescobriu a espécie em 1970. Em 1984, os micos, então, eles, como eles foram redescobertos, eles já eram considerados ameaçados, né, por conta de toda a situação da espécie na natureza e da situação da Mata Atlântica no estado de São Paulo. E em 1984 ele foi informado, ainda também por conta de todo o seu trabalho com os micos-leões, de que haveria a construção de uma usina hidrelétrica que alagaria 10% da área de ocorrência do mico-leão preto. E aí foi justamente isso que deu origem ao programa de conservação do mico-leão preto, que começou como um programa de salvamento da espécie. Mas, voltando a falar um pouco mais da espécie, né? O mico-leão, a gente tem o mico-leão preto, mas na Mata Atlântica a gente tem outras 3 espécies de micos-leões. Então, a gente vai ter aí o mico-leão da cara dourada, que ocorre mais no estado da Bahia, o mico-leão dourado, no estado do Rio de Janeiro, o mico-leão da cara preta, que fica numa área bem reduzida no litoral de São Paulo, São Paulo e norte do Paraná, e o mico-leão preto, que tem uma ocorrência, uma distribuição original por todo o interior do estado de São Paulo. Então, a gente tem aí as 4 espécies que levam esse conceito de espécie bandeira, né? Então, a espécie bandeira de conservação da Mata Atlântica são espécies carismáticas que auxiliam a gente a desenvolver todas essas ações de conservação. As 4 espécies de micos-leões, elas são endêmicas da Mata Atlântica, então só ocorrem na Mata Atlântica, o que torna esse papel enquanto bandeira
bem significativo. E as 4 espécies também são consideradas ameaçadas de extinção. E aí, se a gente olha para a cobertura da Mata Atlântica originalmente, né, quando o Brasil foi descoberto, e a gente olha para essa cobertura atual, a gente vê que restou aí cerca de 11%. E quando a gente olha justamente para o mapa do estado de São Paulo, o estado de São Paulo ele foi ocupado muito intensamente na parte do Planalto Paulista, né, da parte do interior do estado, que é justamente onde os micos-leões pretos ocorrem. Então, a gente tem hoje aqui nesse mapinha do lado esquerdo ao sul o que era a distribuição original, e aqui do lado direito, onde restaram as populações. Olhando em mais detalhe, né, a gente tem aí em amarelo o que era a distribuição original, em vermelho as áreas de ocorrência atuais, que correspondem a 1% da sua distribuição original. Então, ela está presente num ambiente muito fragmentado, né, muito degradado, e por isso que a gente tem que realmente se preocupar com a conservação dessa espécie. E aí, uma outra questão do porquê que a gente tem que pensar em algumas estratégias específicas para essa espécie é porque o processo de fragmentação ele ocorre de forma diferente para cada espécie. Então, tem espécies que elas vão sofrer com esse processo de uma forma distinta do que de outras. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma arara ou uma espécie de ave que consegue voar a grandes distâncias, ela vai depender desse ambiente florestal, mas ela vai conseguir se locomover entre um fragmento de floresta e outro. Já os micos-leões, eles são o que a gente fala de espécies dependentes de floresta. Então, eles vão acabar ficando restritos a essas áreas de ambientes florestais e com isso, né, eu falo que é como se acho que essa situação de quarentena traz muito o que os micos têm vivido ao longo dos últimos anos, né? Então, eles tinham toda uma área vasta de floresta em todo o interior paulista e que foi, com o tempo, sendo devastada, fragmentada e dando origem a essas manchas de floresta e acabaram ficando restritos a esses pequenos espaços. Então, a gente hoje também tinha toda a liberdade de se movimentar por todo lado, e agora a gente está nessa situação mais restrita de ter que ficar em casa e não ter tanto essa liberdade de locomoção que a gente tinha antes. A grande diferença é que quando tudo isso acabar, a gente vai poder voltar a se mover livremente, mas os micos não, porque eles justamente não têm essa capacidade de se movimentar em ambientes que não são ambientes florestais. Eles têm uma restrição muito grande de cruzar essas áreas que a gente chama de áreas de matriz, né? Que são essas áreas mais abertas, sejam elas de pastar, sejam elas de altura ou até, no caso, de presença de rodovias. Então, eles conseguem se mover, mas eles são muito mais restritos e sofrendo muito mais ameaça nesses ambientes que não são os ambientes florestais. Além disso, os micos, eles também são ótimos dispersores de sementes. Então, eles se alimentam principalmente de frutos que existem dentro dessa floresta e eles se locomovem por grandes distâncias ao longo do dia, o que faz com que eles dispensem essas sementes por toda essa área que eles ocupam, né? Então, além de estarem presentes ali na floresta, eles têm um papel bastante importante, que é esse papel de manutenção da floresta para todos os outros animais que compartilham desse mesmo ambiente com ele. Então, eles dispersam as sementes através das fezes, né? Então, grande parte das sementes que eles ingerem são viáveis após a dispersão.
eles se locomovem cerca de 1 a 3 quilômetros por dia, então uma distância relativamente grande para um primata desse porte, né, um primata de 600 gramas, e dispersam aí todas essas sementes que eles se alimentaram ao longo desse dia. E, além disso, cada territorialistas, então cada um desses grupos familiares vai se restringir ao seu território. A gente tem estudado mais recentemente a questão da sobreposição de territórios, a gente vê que em áreas de floresta maiores existe uma sobreposição menor, e em áreas de floresta menor existe uma sobreposição maior, o que indica que eles acabam tendo que compartilhar um pouco mais o território quando eles ficam mais restritos em ambientes menores de floresta. E cada grupo de micos, ele vai usar aí uma área de aproximadamente 100 hectares, que corresponde aí a 100 campos de futebol. Esse tamanho de área, ele também vai variar dependendo do tamanho do fragmento. Então, em fragmentos maiores, a gente já registrou um único grupo usando 300 hectares de floresta, enquanto que em fragmentos menores, a gente registrou grupos usando aí 40 hectares. O que ainda assim são áreas extensas, né? Mesmo se a gente pensa em 40 hectares para um grupo, para a gente ter uma população que de fato seja capaz de sobreviver no longo prazo, a gente precisa de áreas bem vastas, né, de floresta. Então aqui a gente tem uma foto do Parque Estadual do Morro do Diabo, que é justamente essa área onde os micos-leões foram redescobertos e que é o maior remanescente de Mata Atlântica de interior do estado de São Paulo. Então, a gente tem aí uma área de floresta de cerca de 34 mil hectares, e dentro dessa área é onde a gente tem a única população viável da espécie hoje. Então, a gente tem vivendo ali cerca de 1.200 indivíduos de micos, e esses 1.200 correspondem a 80% da população. Então, é uma questão bastante preocupante, porque se a gente pensa em como que essa única área onde a gente tem essa população, se acontece algo com essa população, a gente simplesmente perde a espécie, né? Então, isso nos dá a urgência da gente ter que, de fato, olhar um pouco para essa espécie e olhar para o habitat onde ela vive, principalmente por conta da questão do desenvolvimento que a gente vê hoje, né? Então, o desenvolvimento hoje ele é sinônimo de conversão de uso do solo. E a gente sabe que grande parte do nosso território brasileiro já no passado teve grandes extensões de florestas. A gente ainda tem aí algumas manchas de remanescentes bem significativas, mas essa floresta ela vem sido cada vez mais pressionada por esse processo de desenvolvimento, seja para produção agropecuária, seja para expansão de centros urbanos. Então, como a gente faz para equilibrar essa questão do desenvolvimento com a questão da conservação, que é justamente cada vez mais urgente para que a gente pare de perder cada vez mais espécies que estão desaparecendo diante desse processo de desenvolvimento. E é aí que surgem justamente as estratégias de conservação, né? A gente pensa em estratégias pensando nas necessidades que a gente identifica, seja para uma espécie específica, mas que acaba promovendo a conservação de outras, ou seja, para um ambiente, ou seja, para um ecossistema. Então, existem diversas escalas em que a gente pode trabalhar a questão da conservação, e aí eu estou trazendo aqui um pouco hoje diante dessa escala do olhar para a espécie enquanto uma espécie bandeira que traz como consequência a conservação de um habitat, né? Desculpa, gente. Então, uma das estratégias que a gente desenvolve e que é a base para todas as outras estratégias nossas é a pesquisa de campo. Então, a pesquisa de campo foi a primeira ação desenvolvida pelo
pelo projeto, né, pelo Programa de Conservação do Mico-Leão Preto, e é a que continua até hoje em andamento, justamente porque a gente precisa entender qual é essa necessidade dessa espécie para que a gente possa guiar as nossas ações de conservação, as políticas que a gente pretende desenvolver para conservar essa espécie. Então, a gente utiliza aí um monitoramento direto das populações para identificar essas necessidades, né? Então, a gente faz, mais recentemente, a gente tem utilizado, por exemplo, essas mochilas que são dispositivos de GPS, né, que armazenam os dados de movimentação desse animal, justamente para a gente entender como que é esse território que ele usa, como que ele faz uso dos recursos que estão ali disponíveis no território, qual que é a diferença entre o uso dessa área por um grupo que vive num fragmento de floresta grande, num médio e em um pequeno, e a partir disso a gente consegue pensar justamente em como que a gente vai manejar essas populações e esse habitat de modo a garantir que a espécie sobreviva no longo prazo. Então, sempre que a gente vai capturar esses animais para colocar esses dispositivos, seja de GPS, seja de VHF, que nos permitem fazer esse monitoramento, a gente também utiliza dessa oportunidade da captura para desenvolver diversos outros estudos que nos auxiliam a ter essa visão global sobre a espécie, né? Então, questões de saúde, questões de genética, questões hormonais. Então, como que isso varia entre as populações? Então, um exemplo aí de uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo na área da saúde, por exemplo, a gente está aí numa época de uma pandemia de Covid, mas a gente ainda está passando por um surto de febre amarela que acabou sendo deixado de lado diante desse cenário que a gente está passando agora. Mas a gente ainda tem primatas morrendo no sul do Brasil agora, né? O surto ele está se movimentando, esse surto de febre amarela, ele está se movimentando e ele está nesse momento nos estados de Santa Catarina e Paraná e continua matando primatas. Então, uma das coisas que a gente faz quando a gente captura os micos é justamente coletar material para ver, por exemplo, se por acaso a febre amarela já passou por essas regiões, se esses animais desenvolveram imunidade ou não. Então, a gente faz essa pesquisa de arboviroses, né, de doenças que têm origem no ambiente silvestre e como que essa espécie reage a isso, né? Então, a gente também tem trabalhado com as questões de genética, justamente para pensar no manejo de populações. Então, pensando em como que a gente mantém essas populações viáveis no longo prazo, então pequenas populações, principalmente, que são as que a gente mais se preocupa, para que a gente garanta que elas não desapareçam. Então, a gente tem diversas populações de mico aí que tem 20 indivíduos, 30 indivíduos. Então, como que a gente faz para garantir variabilidade genética dessas populações? E uma das formas é justamente através do manejo de populações. Então, da gente movimentar grupos de um fragmento para outro para possibilitar essa troca genética que aconteceria naturalmente se a gente tivesse um ambiente de floresta íntegro, como ele era antes, mas que a gente não vê mais hoje, né? Então, como que a gente faz para garantir processos naturais de forma artificial? Uma outra ação que a gente vem desenvolvendo é a questão do manejo e restauração do habitat, né? Então, a gente desenvolveu lá para a região do Pontal do Paranapanema esse mapa que a gente chama de mapa dos sonhos, porque ele indica quais são as áreas prioritárias para a restauração, de modo a formar corredores entre os fragmentos de floresta remanescentes. Então, a gente indica aí, através dessas áreas em verde claro, quais são as áreas que a gente deveria restaurar, e esse mapa ele foi construído tendo como base as
as demandas, as exigências do Código Florestal brasileiro, então APPs e reservas legais que devem ser recompostas nas propriedades, e o que a gente fez, na verdade, foi propor a melhor configuração para a recomposição dessas áreas, para justamente a gente reconectar os fragmentos. Então, a gente já tem um fragmento, um corredor de floresta restaurado, né? Aqui é um mapa mais, uma visão mais real, né, de como que qual o papel desses corredores na restauração das populações de mico-leão preto especificamente. Então, a gente tem aí contornado em verde claro onde estão essas populações e como que restaurando esses corredores de floresta, que são essas áreas indicadas em vermelho, a gente vai estar reconectando essas populações que estão aí isoladas há pelo menos 40, 50 anos. E garantir com que elas se reconectem e então possam promover essa troca genética, esse fluxo gênico, de uma forma mais natural, né? Então, através dos corredores. A gente faz toda essa questão da restauração do habitat com o envolvimento da comunidade local, então a gente tem o envolvimento da comunidade nas ações de plantio, mas também na produção das mudas, que é um detalhe que eu vou trazer daqui a pouco, mas a gente pode falar hoje, nós IP, né, que com muito orgulho a gente já tem um corredor reflorestado, que corresponde aí a cerca de 1.000 hectares de floresta que conectam duas áreas, duas unidades de conservação lá na região do Pontal, que é o Parque Estadual do Morro do Diabo e a Ecológica Mico-Leão Preto. Então, ele é hoje considerado o maior corredor reflorestado do Brasil e a gente não parou por aí, né? Então, eu vou só voltar no mapa anterior. Aquele corredor, ele corresponde a essa região que fica a sudoeste do parque, né? O parque é esse fragmento maior. E agora a gente está justamente trabalhando nesses corredores ao norte do parque estadual. Para reconectar esses fragmentos que estão aí ao norte. E a Gabi, gente tem uma perspectiva aí de que... Oi? Ei, Gabi, só te interromper, você tem um lápis que você pode usar no canto superior esquerdo, se você quiser. Ah, tá. Aqui. Acho que fica mais fácil para você apontar as coisas. Ou a mãozinha também se aponta. Aê. Eu estava pensando como que fazia. Tá. Então, aí aqui o corredor, aqui o que a gente tem trabalhado agora, então a gente tem aí uma expectativa de que nos próximos 5, 10 anos a gente já tenha conseguido finalizar esse plano, pelo menos de conexão dessas populações, né, de mico-leão preto, e que, claro, acabam conectando populações de diversas outras espécies. Então, a gente também faz o monitoramento desses corredores e a gente já registrou aí jaguatirica, tamanduá-bandeira, onça-parda, anta, isso só para falar de alguns mamíferos aí de grande porte que foram registrados já utilizando essas áreas restauradas. Então a gente sabe que um dos nossos objetivos é sim conectar as populações de mico-leão preto, que é uma das espécies que a gente foca o nosso trabalho lá na região, mas que, claro, a restauração dessas florestas ela traz benefícios para toda essa biodiversidade associada a esses ambientes, né? Então, ainda falando de manejo de habitat, tem um outro recurso que é bastante necessário para o mico-leão preto, para a sobrevivência dele, são os ocos de árvores. Então, eles utilizam muito esses ocos como uma forma de abrigo, principalmente durante a noite, para se proteger aí de predadores, para uma questão de regulação térmica mesmo. Então, e a gente sabe também que as áreas de floresta mais novas, né, as áreas restauradas, elas vão levar um certo tempo ainda para ter esse recurso a ser oferecido para os micos, né? Então, isso é uma outra preocupação que a gente tem tido mais recentemente, que é como que a gente pode promover o uso dessas áreas restauradas pelos micos, já que eles precisam, enquanto um recurso essencial,
da presença desses ocos, né? E aí a gente tem desenvolvido esses ocos artificiais, né? Que a gente em inglês são chamados de nest box, que é uma estratégia já bastante utilizada para algumas espécies, principalmente de papagaios, né? Então o pessoal usa muito colocar esses ocos artificiais, esses ninhos artificiais na natureza em alguns projetos de conservação de psitacídeos. E a gente está começando a usar essa estratégia justamente para garantir que os micos tenham também isso enquanto um recurso disponível. A gente monitora essas caixas, né, que a gente tem colocado através do uso de armadilhas fotográficas. E aí, com isso, a gente teve esse feliz registro dos micos de fato utilizando. Isso não é uma área de corredor ainda, então esse trabalho ele foi desenvolvido dentro de um fragmento de floresta onde a gente tem populações de mico sendo monitoradas, justamente para testar se eles, por acaso, utilizariam esse tipo de recurso artificial. E a gente viu que sim, e a ideia agora é que justamente a gente comece a colocar esses ocos nesses ambientes restaurados de corredor, para garantir que não só os micos, mas diversos outros animais arborícolas que também dependem desse recurso tenham esse recurso disponível. Então, nesses registros das armadilhas, a gente pegou não só micos, mas aí mais 10 espécies de outros animais que são arborícolas e que, principalmente mamíferos, pequenos mamíferos, né? Então, roedores, marsupiais, algumas aves que também utilizaram desse recurso. Então, mais uma vez, a gente vê que uma ação que a gente faz focada especificamente no mico-leão preto traz aí benefícios para uma comunidade. Né? E aí, já caminhando para o final da apresentação, né, a gente também não poderia deixar de levar em consideração a comunidade local, que são os principais agentes de transformação dessa mudança de comportamento. Né? Então, a gente trabalha muito com a questão da educação ambiental, tanto com crianças quanto com jovens e adultos. Então, desenvolvendo diversos tipos de estratégia para tentar abranger esse público diverso, né? Então, a gente faz ações de educação dentro das escolas, a gente leva essas crianças também para o ambiente natural, para visitar essas áreas protegidas da região, para trazer essa reconexão das crianças com a natureza. A gente aproveita dos viveiros comunitários para fazer, por exemplo, capacitações de jovens para mostrar que aquilo pode ser uma alternativa de renda para essas pessoas. Então, a gente aí tem diversas estratégias para abranger esses diversos públicos. Então, aqui é mais uma foto mostrando de uma atividade que aconteceu dentro lá do Parque Estadual, né? Então, de levar as crianças lá e mostrar o que é o ambiente natural e reaproximar e mostrar que aquilo é um local público e que pode e deve ser visitado e aproveitado por essa comunidade e que justamente ali é o ambiente onde essas espécies vivem, né? Onde o mico-leão vive, onde a onça vive e que eles têm uma responsabilidade em manter e cuidar dessas áreas também. E aí eu tinha mencionado antes também a questão dos viveiros comunitários, que surgiram aí como uma alternativa de geração de renda para as pessoas, uma geração de renda sustentável, né? Então, ao mesmo tempo em que está gerando renda, está envolvendo e engajando essas pessoas nessas ações de conservação. Então, a gente promove a capacitação dessas pessoas para que elas possam estabelecer esses viveiros e produzir as mudas que vão para esses projetos de restauração. E aí, com isso, elas também conseguem identificar o seu papel enquanto ator na conservação da biodiversidade local. Então, a gente tem hoje aí cerca de 10 viveiros comunitários estabelecidos lá na região, e esses 10 viveiros, ai, fugiu a palavra. Eles
Nossa, eles dão as mudas, eles produzem as mudas que são utilizadas não só nos projetos de restauração que a gente desenvolve, mas também eles estabeleceram um know-how que conseguem também desenvolver para outras necessidades encontradas regionalmente. Então, alguns deles, por exemplo, produzem mudas de espécies frutíferas, que não necessariamente vão para esses projetos de restauração, mas que têm uma demanda local por essas espécies. Então, mudas de eucalipto para pequenos plantios de eucalipto, mudas de café, alguns até acabaram se especializando em produção de flores, por exemplo, para atender também outras demandas que não só dos projetos de restauração, mas também sabendo que, além dos projetos que o IP desenvolve na região, a gente tem aí outros projetos acontecendo, né? Então, que também tem essa demanda do mercado, que é bastante importante. Você considerar as necessidades do mercado antes de pensar numa alternativa de renda para essa população. E aí, uma outra forma também da gente engajar essas pessoas na conservação foi através da implantação de sistemas agroflorestais. Então, a estratégia da restauração de corredores, ela é ótima, ela é eficiente, mas ela é muito focada nas grandes propriedades, nos grandes proprietários de terra. Porque muito provavelmente os pequenos proprietários, bom, primeiro que muitos deles não têm a obrigação da recomposição da reserva legal e também eles vão ter uma dificuldade um pouco maior de direcionar uma grande parte da sua propriedade para recomposição da floresta. E uma das alternativas é justamente a gente trabalhar com esses pequenos produtores que geralmente têm um enfoque em agricultura familiar, então são assentados de reforma agrária que estão em grande número nessa região do Pontal, então a gente tem lá cerca de 6 mil famílias assentadas, e trabalhar com eles no sentido da implantação de sistemas agroflorestais, de pequenas ilhas de biodiversidade que trazem de volta a natureza para um ambiente onde havia antes uma pastagem para uma produção de gado. E esses sistemas agroflorestais, eles também auxiliam na questão da geração de renda, né? E o produto carro-chefe desses sistemas que a gente implementa nos SAFs é o café. Então, por isso que a gente chama de café com floresta. Então, a gente tem aí uma foto de um desses SAFs já de idade avançada. Então, esse aqui é o seu Durval, que é o primeiro proprietário que topou entrar nessa da implantação dos SAFs, da produção de café sombreado. E essa área dele já tem cerca de 15 anos, então a gente já vê essas árvores nativas já com uma certa altura e bastante cobertura de copa. E aqui embaixo, as mudas de café que acabaram de ser substituídas, porque eles já estavam também, já eram mudas bastante antigas e que já estava tendo uma queda na produção. Então a gente vê aí as mudas de café crescendo e produzindo. Ele produz aí há 15, 17 anos o café todo ano com a sua safra, né? E aí, para finalizar, uma questão bastante importante no projeto que a gente leva em consideração é justamente a questão da comunicação. Então, comunicar as nossas ações. Estar aqui hoje é uma dessas oportunidades da gente trazer um pouco do que a gente faz e mostrar para um grande público, né? A gente tem aí diversas estratégias para promover essa comunicação, mas muito no sentido de não só mostrar o que a gente faz, mas também de inspirar e de ensinar e de aprender também com outras pessoas que às vezes podem trazer aí para a gente ideias de como que a gente pode melhorar cada vez mais o nosso trabalho de conservação. Como um resultado, né, que a gente teve aí, um dos resultados que a gente teve nesses 35 anos, além da gente ter tido uma melhora no estado de conservação da espécie na lista vermelha, então a espécie ela chegou a ser considerada criticamente em perigo, hoje ela já está
na categoria de em perigo de extinção, e a gente tem aí como meta de melhorar cada vez mais, subir mais um degrau nessa lista, continuando, a partir da continuidade das nossas ações. E em 2014, a gente conseguiu influenciar a assinatura de um decreto pelo governador do estado de São Paulo, que declarou o mico-leão preto patrimônio ambiental do estado e animal símbolo da conservação da fauna no estado de São Paulo. Então, a gente tem hoje aí o mico-leão preto como espécie símbolo de São Paulo, o que, claro, faz bastante sentido por ser uma espécie endêmica de São Paulo, mas também que isso seja cada vez mais veiculado e motivo de orgulho, não só para os paulistas, mas para todo o Brasil, né, de que a gente tem aí diversas espécies que promovem essa conservação e que, na verdade, quando estão promovendo essa conservação, estão olhando aí para todas as outras espécies que estão associadas a esses ambientes de floresta, né? Mata Atlântica, Amazônia, não necessariamente também de floresta, mas todos os ecossistemas que a gente tem aí pelo Brasil e que precisam ser cuidados, considerando que cada um tem o seu papel. Aí, só para finalizar, né, um recadinho rápido, a gente tem aí pelo mundo hoje 500 espécies de primatas, pelo menos, a cada dia surgindo novas espécies, primatas ainda que a gente acha que já são muito conhecidos, a gente tem aí no Brasil espécies novas aparecendo. O ano passado, no fim do ano passado, a gente teve uma espécie nova de primata descrita, né? Então, esse número ele é crescente. O Brasil é o país com a maior diversidade de primatas no mundo, então tem aí esse número, já nem sei se está tão atualizado assim, mas pelo menos 135 espécies de primatas. E os primatas, eles estão nos mais diversos ambientes e presentes aí por todo o território brasileiro, praticamente. Então, da mesma forma que os bird watchers, né, os observadores de aves, eles têm criado uma comunidade cada vez mais forte de observadores, eu trago aqui um convite para vocês de também incorporarem a observação de primatas, né? Então, seja um observador de primatas. Então, quando você vai num ambiente, procure encontrar esse animal. São animais que também vocalizam, né? Então, a gente tem essa facilidade. Eu acho que é um presente para qualquer pessoa que chega numa área e vê um primata, assim. Eu acho que é um animal, independente de qual seja a espécie, um animal muito carismático e que eu não consigo pensar em uma pessoa que veja um primata na natureza e não fique feliz por isso, né? Então, fica aí um convite para as pessoas de começarem a incorporar essa prática, né? De não só procurar passarinhos por aí, mas também procurar primatas. E aí, um pouco, só para a mensagem final, assim, que eu gostaria de trazer é que é justamente essa prática de ir atrás desses animais e procurar observá-los em seus ambientes que vai despertar cada vez mais nas pessoas a questão do amor pela natureza. E quando a gente ama a natureza, a gente alimenta um amor pela vida. A gente sabe muito bem o quanto que a gente, enquanto seres humanos, somos dependentes da natureza, dependentes da floresta. Então, a floresta ela tem diversos, ela promove diversos serviços gratuitamente para a gente, né? Desde a purificação do ar, produção de água, enfim, tudo que a gente olhar ao nosso redor tem um pouquinho de natureza e a gente acho que está deixando um pouco de lado essa questão do amor por essa natureza que a gente tanto depende. E aí a gente vê consequências como que a gente está passando hoje, né, dessa situação aí de uma pandemia global e que justamente tem sua origem no ambiente natural. Então, quando a gente alimenta nas pessoas esse amor pela natureza e de salvar a natureza, a gente está alimentando o amor pela vida. E na vida a gente considera todos nós, né? Então, era isso que eu tinha para trazer. Acho que a gente vai abrir aí agora para
para interação, para perguntas, mas também deixo aí meu contato para caso alguém queira mandar alguma resposta alguma pergunta que eu não consiga responder hoje. Muito obrigada, Gabi, pela apresentação. Nossa, incrível o projeto de vocês. Deu até vontade de arrumar a mala e já ir logo visitar. Espero que a gente tenha está com atividades suspensas. Não, pois é verdade. Infelizmente, as atividades elas ainda vão ficar suspensas por um tempinho até bom, né? Infelizmente, mas assim que e espero poder levar os nossos alunos lá para poder interagir um pouquinho com vocês e aprender um pouquinho mais sobre conservação, sobre como que funciona o manejo desses animais tão incríveis. Seria ótimo. Né? Vai ser bacana fazer essa ponte, esse link de ideias. Meninos, nós vamos abrir para perguntas agora. Como eu falei no começo da apresentação da Gabriela, os áudios e os vídeos, eles estão desabilitados. Eu preciso que vocês levantem a mãozinha para que eu os torne participantes da interação aqui da apresentação, que vocês possam conversar com a Gabriela e fazer a sua ou observação ou pergunta, tá? Eu já estou vendo aqui que a Letícia levantou a mão. À medida que vocês forem levantando a mão, eu vou tornando os apresentadores e vocês fazem as perguntas e assim sucessivamente, tá certo? Letícia, eu acho que desapareceu a sua mãozinha. Eu vou tornar aqui a Manu. Manu, você já pode conversar com a Gabi? Obrigada, Ju. Boa noite, gente. Boa noite, Gabi. Deixa eu te perguntar. Eu não sei se você falou, mas tem registro de caça onde essas populações estão distribuídas? E se tem, vocês fazem alguma coisa para poder fiscalizar ou coisas do tipo? A gente, felizmente, não tem registro de caça. Acho que assim, um dos principais motivos bom, esse animal ele não seria de interesse de caça para consumo, né? Como, por exemplo, o muriqui, né? Que é um animal de maior porte. Acho que não há muito esse interesse com relação a isso. O que a gente fica mais de olho é com relação à panha para tráfico. Mas a gente até hoje, pelo menos lá na região do Pontal, a gente não teve registros nesse sentido. Por se tratar de uma espécie ameaçada, acho que, não sei, acho que acaba, e um primata, né, que é algo que traria uma grande visibilidade, acho que tem toda uma questão aí associada de um certo medo, assim, mas a gente já ouviu histórias na região do Alto Paranapanema, que é a região sudeste do estado de São Paulo, de que existe uma ou duas pessoas aí que às vezes fazem essa apanha para comercializar esses animais de forma ilegal, mas a gente nunca de fato registrou isso, né? A gente nem teve muito como fazer a denúncia quando a gente soube dessa história, porque não existia flagrante, não existia nada assim. Então, o que a gente vê muito, principalmente na região do Alto Paranapanema, em que os micos eles estão numa situação um pouco diferente de estar presentes em fragmentos menores de floresta, em áreas privadas, é justamente desse contato maior com os próprios proprietários, né? Então, a gente sabe de um monte de gente aí que tem mico no quintal, mas no ambiente florestal e não enquanto um pet, assim, né? Então, mais por essa proximidade do ambiente onde eles estão, que são rurais, né? Que maravilha que não tem. Muito obrigada, viu? Obrigada, Manu. Letícia, você pode falar já. Oi,
Oi, Gabriela, boa noite. Eu gostaria de Boa saber um pouco noite. do manejo das populações, como que é o comportamento dos micos quando eles interagem com outros micos de outros fragmentos, se eles são mais tranquilos ou têm alguma resistência, e também saber um pouco dos corredores ecológicos, tipo, quais são os principais desafios que vocês encontram para fazer esses corredores, sobre legislação ou encontrar recursos para fazer esses corredores. Com relação ao manejo, na verdade, todos os manejos que a gente fez até agora, eles foram no sentido de movimentar animais de um fragmento até outro onde eles não estavam presentes. Então, foi o estabelecimento de uma nova população. Em um determinado momento, a gente teve, claro, um animal sendo movido, um grupo sendo movido para um fragmento onde já outro grupo tinha sido movido, mas aí nesse sentido que houve foi uma interação positiva mesmo, mas como era um fragmento bem grande, houve essa questão do territorialismo, né, de cada um estabelecer seu território, mas com o passar do tempo houve interação entre esses grupos no sentido de formação de novos grupos com indivíduos que dispersaram. Então, a gente agora, a partir do recurso que vem com esse prêmio do Whitley Award, a gente vai retomar as ações de manejo, e uma das questões que a gente está tomando como prioridade é cuidar de uma população que é bem reduzida lá do Pontal e promover essa variabilidade, esse fluxo gênico através da movimentação de grupos para essa área onde os micos já estão presentes. E aí, então, é algo que a gente vai observar agora, estudar, mas a gente acredita que seja. Que não vamos ter muitos problemas, assim. Acho que é mais. Acontece como uma dinâmica natural mesmo de estabelecimento de territórios quando há novas formações de grupos, né? Então, esses indivíduos que eles nascem nos grupos, em algum momento eles dispersam e formam novos grupos. E esses novos grupos, eles têm que promover aí uma acomodação dos territórios com os grupos vizinhos, né? Então, a gente acredita que vai ser meio que nesse sentido que vai acontecer. Com relação aos desafios para a restauração, acho que o principal desafio, na verdade, é abordar o proprietário, né? Então, os proprietários, eles nem sempre estão abertos a restaurar, ou, na verdade, o que eles não estão abertos é a colocar recursos nisso, né? E aí é que vem a questão. A gente trabalha com eles muito no sentido de vamos adequar a sua propriedade, vamos colocá-la em acordo com a lei, então, com o Código Florestal. Então, isso nesse sentido acaba facilitando um pouco a abordagem, porque quem entra com recursos somos nós, e aí, à medida que a gente consegue trabalhar essa mudança de visão desse proprietário, a gente começa a tê-lo como um parceiro maior no sentido de desenvolver as ações em conjunto, né? Então, esse corredor de 1.000 hectares, por exemplo, ele está totalmente contido dentro de uma única propriedade. E no começo era um proprietário que não estava aberto, mas que falou, ó, se vocês quiserem fazer, façam, mas não contem comigo. E hoje em dia, já depois de quase 15 anos que a gente está trabalhando com ele, ele já tem um sentimento de orgulho por ter aquele corredor na propriedade dele, a ponto de, enfim, comprar um drone para tirar foto do corredor para mostrar para as pessoas, sabe? Então, é todo um trabalho de longo prazo, vai existir sempre uma resistência no começo, mas como a gente está falando de adequação das propriedades, a gente acaba encontrando uma certa abertura. E aí, com essa abertura, a gente começa a trabalhar com esses proprietários para, de fato, conseguir essa mudança de comportamento, que é o que a gente mais quer, né? Então, é lógico que a gente quer restaurar corredor, mas a gente também quer que as pessoas passem a reconhecer a importância daquilo, né? Não só para a propriedade, mas para a região como um todo, né? Entendi. Muito obrigada. Achei muito bacana. Obrigada. De nada.
Posso para as perguntas. Acho que o Flávio perguntou, né, como os primatólogos lidam com o mapa genético. Desculpa, Gabi, é porque minha internet caiu momentaneamente. Tá, mas eu vou fazendo aqui. Tem duas pessoas que colocaram mensagem no bate-papo para você. Aí, se você puder responder primeiro a do Flávio e depois eu vou abrir o áudio da Jéssica para você respondê-la, tá bom? Tá bom. Como os primatólogos lidam com o mapa genético da espécie, ou seja, a distância genética de cada um. A gente está começando agora a entender um pouco melhor a genética populacional dos micos, né? Os próprios estudos de genética e de genômica, eles podem nos trazer respostas para muitos e muitos aspectos, inclusive da história da espécie, e a gente está agora buscando essas respostas. A gente está num momento bem inicial mesmo, mas acho que a grande novidade que tem aqui é que a gente conseguiu desenvolver um projeto genoma para o mico-leão preto, então a gente tem hoje todo o genoma da espécie descrito, mas a gente está justamente iniciando agora a questão das análises para entender o que isso pode trazer em termos de compreensão para a gente aplicar para a conservação. E a genética de populações que nos auxilia na questão da definição do que a gente chama de plano de manejo metapopulacional. Então, de onde que a gente vai tirar indivíduos, para onde que a gente vai levar, quais são as populações que estão precisando mais desse benefício do fluxo gênico que a gente vai promover com as movimentações. Então, a gente está, assim, bem no começo ainda, a gente tem resultados, por enquanto, só para 2 populações, mas a gente tem aí material genético coletado de pelo menos mais 4 populações que a gente pretende utilizar nesse planejamento aí do manejo. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... E outra coisa que ele perguntou, se o perigo de extinção é generalizado entre os primatas. Acho que quando a gente trata de Brasil, acho que sim, né? Porque os primatas, a maioria deles, na verdade, todos os primatas neotropicais, né, que são aqui das Américas, eles têm essa questão da dependência do ambiente florestal, e a gente vê qual é a situação hoje aí do ambiente florestal nessa área, né, principalmente aqui do Brasil. Então, existe essa preocupação. Alguns outros ainda estão em melhores situações, então algumas espécies de primatas aí que vivem no interior da Amazônia, que está ainda em uma situação relativamente confortável, mas quando a gente fala, por exemplo, a gente tem as espécies, quase todas as espécies de primatas em alto grau, em alto grau de extinção. Né? Beleza. Jéssica, o seu áudio já está disponível, você pode conversar com a Gabi. Jéssica? Boa noite, tá dando para me escutar agora? Agora sim. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Juliana. Então, eu gostaria de saber a respeito, porque você usa armadilhas fotográficas para poder estudar os micos-leões, né? Então, eu gostaria de saber quais são os outros tipos de equipamentos que eu posso estar usando para estudar os primatas no geral, para poder observar, quantificar. As principais metodologias utilizadas para monitoramento de primatas são são as de monitoramento direto em campo, né? Só mais recentemente que a gente começou a usar a questão das armadilhas fotográficas de dossel para monitoramento dos primatas, mas ainda é uma ciência que está
começando, né? Tem toda uma questão de que você vai conseguir melhores resultados se você justamente conhece um pouco melhor a sua espécie porque você vai depender um pouco de identificar por onde que esses animais eles transitam ali pela floresta para você conseguir colocar essas armadilhas fotográficas em locais onde você seja capaz de registrar. Então, a gente tem aí já algumas espécies de primatas que já estão utilizando as armadilhas fotográficas, então principalmente os muriquis e agora a gente com os micos-leões e algumas espécies na Amazônia também o pessoal tem utilizado. Mas é uma alternativa, assim, principalmente para ambientes mais difíceis, assim, por exemplo, os muriquis eles utilizam muito porque são ambientes geralmente de montanhas, que existe toda uma dificuldade de você se locomover ali por esse ambiente, mas geralmente o que mais se utiliza mesmo são as metodologias diretas em campo, né, de observação, então, de você ir habituar um grupo e monitorar diretamente, anotando questões de comportamento, de deslocamento, de itens alimentares. Vai variar muito de espécie para espécie, então algumas espécies têm algumas dificuldades maiores associadas, principalmente de você encontrá-las no ambiente de floresta. Então, o mico-leão preto, por exemplo, é uma espécie que, como eu falei, ela ocupa uma área muito grande, um grupo ocupa áreas muito grandes. Então, às vezes, se você não tem, por exemplo, um equipamento, um colar de VHF acoplado a esses animais, você vai ter uma dificuldade maior de encontrá-los no ambiente. Se você pensar uma área de 100 hectares que o grupo vai estar dentro dessa área, é meio que um jogo de loteria de você chegar e conseguir encontrar. Uma outra metodologia que a gente utiliza para localizar esses animais é o playback, por exemplo. Então, são animais que vocalizam e que respondem à vocalização. Então, a gente pode levar aí uma caixinha de som para campo, emitir a vocalização desse animal, e se por acaso ele estiver num raio que esse som chegue, ele provavelmente vai responder. Então, é outra metodologia que pode facilitar esses animais. Mas vai depender muito dos objetivos de pesquisa, o que você pretende estudar com esses animais e a espécie também. Então, tem algumas particularidades da espécie que vão te levar a escolher uma ou outra metodologia. Mas, em geral, geralmente são essas que eu mencionei. E aí, pessoal, a Ju caiu, né? A internet dela caiu. Vamos continuar, Gabi? Tem um pessoal perguntando, a Ana Paula está fazendo uma pergunta para você aqui. A da Carol você já respondeu, né, Gabi? Da Carolina. Carol ainda não. Isso. Já se conhece o gasto energético diário do mico-leão preto? Quais as vantagens vegetais prediletas para alimentação? Tá. Com relação a gasto energético diário, é justamente o tema do meu projeto de doutorado. Então, eu estou monitorando a movimentação desses animais na natureza para ver justamente o quanto que eles gastam de energia e como que o ambiente, a estrutura da floresta influencia nessa energética, né? Então, se em ambientes mais degradados, eles gastam mais energia do que em ambientes mais conservados, que é o tipo de informação que vai nos guiar nas ações de manejo do habitat, né? Então, a gente já fez um experimento de cativeiro que identificou qual que é essa taxa metabólica dos micos, e agora a gente está fazendo os monitoramentos na natureza para poder fazer essa estimativa do gasto energético. Então, são cenas do próximo capítulo. Eu espero que aí daqui uns 2 anos eu já tenha resultados e publicações nesse sentido. Com relação a espécies vegetais prediletas, a alimentação deles varia bastante de uma área para outra, dependendo dos recursos que estão disponíveis, e também com relação
as estações, né, a sazonalidade. Então, de fato o que está disponível, eles são animais que eles são bastante plásticos, né, eles têm uma certa flexibilidade e se adaptam ao que eles encontram. Um recurso que a gente identifica como chave em quase todas as áreas de ocorrência da espécie é o gerivá, que é uma espécie de palmeira, né, da Mata Atlântica, e que a gente vê que justamente por estar disponível aí por 7, 8 meses no ano e que tem uma alta produção de frutos e frutos bastante calóricos, é uma espécie bem aproveitada pelos micos, né? Então, sempre que está ali disponível, a gente vê que tem eles consomem bastante dessa espécie. Mas eles também, geralmente, a dieta deles é composta aí por 70% de frutos e 30% de outros itens, mas principalmente de insetos e pequenos vertebrados. Então, em áreas onde você tem uma ausência maior de frutos, você vai ver que eles meio que deslocam um pouco da dieta, aumentando a quantidade no consumo dessas presas animais, né? Então, é mais ou menos isso. E tem aí, enfim, uma lista grande de frutos que a espécie consome, mas posso dizer aí que talvez o predileto dele seja mesmo o gerivá e algumas outras espécies de mirtácea, principalmente. Legal, Gabi. A Ana Paula, ela não consegue habilitar o áudio nem o vídeo. Ela fez o bate-papo, a pergunta no bate-papo, pediu até seu e-mail, a gente já está mostrando aí para você anotar, Ana Paula. Ela pergunta: olá, adorei a palestra. Já tinha começado a palestra quando comecei a acompanhar, mas esse tema me interessa muito. Sou formada em biologia e fiz especialização em geoprocessamento. Gostaria de pedir uma dica de como você acredita que o geoprocessamento pode auxiliar nos estudos da comunidade de mamíferos. Obrigada. É uma pergunta bem legal, assim, porque a gente tem cada vez mais essa demanda de, quando a gente olha, por exemplo, o mapa dos sonhos ele só pôde ser feito porque eu até não entrei muito em detalhes, mas uma das questões que a gente levou em consideração para estabelecer essas áreas de corredor, identificar onde seria a prioridade, foi justamente a movimentação de mamíferos pela paisagem. Então, a gente teve um projeto que a gente chamava até de detetives ecológicos, em que a gente monitorou algumas espécies de mamíferos de grande porte, para justamente, que são espécies que utilizam a matriz, né, utilizam pastagens e plantações para se locomover entre uma área de floresta e outra. Então, quando a gente estudou a movimentação delas pela paisagem, a gente identificou também onde estariam essas áreas prioritárias para a implantação de corredores que fosse atender às necessidades também dessas espécies, né? Então, existe hoje diversas técnicas de geoprocessamento para incorporar essa questão de resistência da paisagem, né, de resistência da matriz por determinadas espécies, e é algo que a gente vem utilizando para determinar algumas dessas áreas de restauração, de conservação. Então, a gente usa geralmente aí uma espécie de um mamífero de grande porte, que é capaz de se locomover pela matriz, mas que obviamente também seria beneficiada pela implantação de corredores, e uma espécie arborícola, como um mico-leão, por exemplo, que depende da existência dessa floresta para locomoção. Então, quando a gente incorpora isso no planejamento, através dessas técnicas de resistência da matriz, a gente consegue identificar as melhores áreas para colocar esses corredores. Então, isso é um exemplo de como que a gente utiliza o geoprocessamento para planejar essas ações de conservação envolvendo essas questões das comunidades de mamíferos das regiões. Legal, Gabi, obrigada. A Sandra também levantou a mão. Sandra, da Biologia Isabela Hendricks. Quer que eu perguntar, Sandra? Sim, tá me ouvindo?
Sim. Não vou fazer uma pergunta, não. Eu gostei muito da palestra. Eu quero falar só alguns pontos aqui que eu acho que é muito importante. Conservar os primatas e vivendo assim em harmonia em seu ambiente, eu sei que é uma tarefa árdua e que implica no conhecimento sobre as espécies, sobre as ameaças que elas sofrem, como podemos contribuir para os problemas que afetam diretamente a sua conservação e principalmente sobre a importância que ela exerce na qualidade de vida de todos nós. Então, essa tarefa, às vezes, ela é vista ou entendida como um dever e uma obrigação de ambientalistas, biólogos ou áreas afins, mas é sim uma responsabilidade de todos os segmentos da sociedade. Aí a gente está aqui na Semana do Meio Ambiente, né, que nós vamos comemorar agora no dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, e esse ano o foco é de biodiversidade. Então, tudo que foi falado aqui, hoje, com certeza, vai contribuir muito para que possamos refletir sobre a nossa responsabilidade ambiental, a participação e a disseminação do conhecimento, nós como futuros biólogos e como os biólogos que estão nos assistindo. Palestras como essa nos inspira e é muito gratificante saber que existem tantos projetos legais como esse e com um foco tão positivo. Parabéns, era isso que eu queria falar. Obrigada. Que lindo, desde o Sandra. começo, assim, a ideia quando a Ligiane me convidou, acho que eu quis muito trazer essa questão da esperança mesmo, né? De que a gente, enfim, não pode perder a esperança e acho que se alguém tem que trabalhar para melhorar esse planeta, somos nós que temos essa consciência da necessidade de tudo isso, né? Então, que a gente consiga cada vez mais atingir um público cada vez maior e mostrar a importância de trabalhos como esse para a nossa própria sobrevivência, né? Que nós somos biodiversidade, né? Então, a gente não pode deixar isso de lado. Com certeza. Gabi, e que lindo, viu? Que lindo esse comentário da Sandra, porque é exatamente isso que você passa para a gente na sua fala, sabe? Você fala com tanto encantamento, né? Com tanto amor nos olhos, que isso acaba sendo transmitido para a gente. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho e parabéns por conseguir passar isso com tanto entusiasmo, né? Isso é muito lindo. Nós agradecemos muito a sua participação na nossa Semana da Biologia. E a gente está partindo aqui agora para o encerramento, pessoal. Mais alguém tem alguma pergunta, um comentário? Deixa eu voltar com a Carolina aqui para... Ih, ela já levantou a mão e caiu. Espera aí, Carolina, abaixa a mão não, para poder te tornar apresentadora aqui. Enquanto isso, Gabi, obrigada, viu? Tem que agradecer também sua presença hoje, foi fantástica pra gente, com certeza. Olha só que engraçado, né? De conhecer há tanto tempo, eu nunca tinha assistido uma palestra sua. Eu estava falando com o Gui aqui que eu quase chorei de emoção, de verdade. Foi, me dá... eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz. Então, me dá até um negócio assim, eu preciso voltar a trabalhar com ecologia também, que é uma coisa que eu gosto, não é? A gente acaba esquecendo, né, um pouquinho, mas a gente gosta de tudo mesmo. Tudo que é bicho, a gente gosta. Beijo, Gabi. E todo mundo chamando a Gabi de Gabi, pegando carona aí na intimidade da Lígia. Carol, pode falar. Carolina, consegue habilitar o microfone? Ixi, ou digitar no bate-papo também. A internet dela não tá boa. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Ai. Tô te ouvindo, boa noite. Ela falou, mas não nos ouviu. Alô? Oi, estamos te ouvindo. Oi, desculpa. Imagina. Boa noite, Gabriela. Eu tenho uma dúvida com relação se na área de distribuição do mico-leão preto há espécies invasoras
com possibilidade de hibridação com o mico, né? E outra questão também, não sei se poderia ser respondida assim, aqui, é que eu sou do estado do Rio de Janeiro e em algumas licenças ambientais de autorização para manejo de fauna, há uma condicionante que pede, né, se o Calitrix penicillata ou o Jacus for capturado, que se proceda à esterilização. Só que eu gostaria de saber se por acaso, se você tem conhecimento sobre, na hora após essa esterilização, nessa castração do animal, da implicação da reintrodução dele no grupo, embora eles sejam de espécies consideradas invasoras, né, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. Obrigada. A gente também tem essas duas espécies de Calitrix em São Paulo. O penicillata, ele tem áreas de distribuição original no estado de São Paulo, mas ele está presente aí em diversas outras áreas onde ele não é nativo, né? E o Jacus também, mas assim, felizmente até agora a gente não tem nenhum registro dessas espécies de Calitrix nas áreas de mico-leão preto. A gente fica de olho aí, mas acho que a gente acredita que muito pelo fato da espécie ocorrer um pouco mais distante da capital, né, e as maiores áreas aí de soltura dessas espécies de forma indevida, elas são aí em volta da capital de São Paulo, né? Então, isso acaba sendo uma certa vantagem, mas a gente também não deixa de observar, né? Eu não vou saber te dizer com relação à esterilização, mas eu sei, por exemplo, que teve aquele, eu não sei se é do conhecimento de vocês, aquele projeto em que houve os micos-leões da cara dourada que foram introduzidos em Niterói, em uma área muito próxima à ocorrência do mico-leão dourado, e aí houve todo um projeto de retirada desses animais, que foi a partir da introdução de um grupo aí de 8 indivíduos, eles chegaram aí a quase 1.000 indivíduos só se reproduzindo dentro desse ambiente super favorável de presença de jaca e banana, né, à vontade. Então, uma disponibilidade muito grande de recurso fez com que explodisse uma população de mico-leão da cara dourada num ambiente ali que ele não é nativo. E aí houve todo esse processo de retirada desses animais aí desse ambiente e todos os animais que foram retirados, eles foram esterilizados e alguns deles foram devolvidos à natureza, mas lá na sua área de ocorrência original, né, que é na Bahia, e alguns deles acabaram ficando em cativeiro, mas também sem essa possibilidade de reprodução, muito pensando na questão genética, né, porque como eram 800 indivíduos que nasceram de apenas um grupo familiar, existia toda a questão genética associada, que foi o motivo deles decidirem por essa esterilização. Eu não sei te dizer exatamente como que aconteceu essa questão da socialização após esse processo de esterilização, principalmente desses animais que foram para o ambiente natural, né? Mas isso é algo que, se não saiu ainda nenhum estudo, deve estar para sair alguma coisa, porque é um projeto recente, né? Aí aconteceu aí nos últimos 5 anos. Então, eles provavelmente estudaram a respeito disso, mas eu não vou saber te dizer exatamente quais são as consequências e as implicações. Eu agradeço. Obrigada, Gabriela. Obrigada pela participação, Carolina. Pessoal, mais alguém quer fazer outra pergunta? Senão, nós vamos encerrar por aqui, agradecendo imensamente a Gabi pelo aceite ao convite da Ligiane, né, por compartilhar com a gente tanta coisa legal e nos inspirar também, viu? Você é uma grande inspiradora, Gabi. Muito obrigada mesmo, tá? Avisar a todo mundo que a semana de hoje, nossa programação continua.
às 9 horas, a gente tem um bate-papo, uma mesa redonda com profissionais da educação, e nós vamos conversar sobre o ensino de ciências durante a pandemia, né? Durante o isolamento social, como que as escolas estão trabalhando e como é que essas coisas estão acontecendo aí dentro do ensino de ciências. Convidar todo mundo que ficou aí prestigiando a Gabi até agora, né? 126 pessoas na sala, tivemos quase 200 pessoas hoje. Então, eu vou colocar o link aqui para vocês, daqui a pouquinho no bate-papo, para que vocês, então, possam, às 9 horas, migrar para outra sala, tá bom? Gabi, se você quiser falar alguma coisa, estamos todos ouvidos. Agradecer mais uma vez, agradecer aí a presença de todo mundo, quem ficou aí até agora, agradecer aos que participaram com as perguntas, e agradecer mesmo o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais do projeto. Quem quiser conhecer mais, eu indico que, enfim, visitem o site do IP, né, que é www.ip.org.br. Sigam o IP nas redes sociais, ou até, se quiserem me seguir nas redes sociais, às vezes eu coloco algumas coisas relacionadas ao projeto, mas também tem um pouco ali de vida pessoal, né, eu tenho uma filhinha, então vocês vão ver que tem bastante da minha filha aparecendo ali nas redes sociais, mas que acho que é o legal de ver, né, de que somos seres humanos e temos todas essas... tem todo o lado pessoal, né, da gente tocar um tipo de projeto como esse, e aí também meu Instagram, acho que estava divulgado lá não sei se estava divulgado lá no... Gabi, estava. A gente divulgou. Toda hora que a gente está repostando, nos stories a gente te marca também, Gabi. Tá bom, obrigada. E obrigada mesmo. E aí fico à disposição, que é para quem quiser entrar em contato. E aí vamos ver se a gente consegue agendar uma visita. Que vai vamos sim. Bem legal. Tá vai. Bom? Gabi, muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada pela participação até agora. E a gente encerra por aqui, então. Até às 9.